Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Vamos explorar os acontecimentos mais importantes da semana, trazendo notícias para você ficar bem informado de tudo. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. Começamos a nossa edição falando da Romaria do Divino Pai Eterno. Faltam 100 dias para a grande festa do Divino Pai Eterno 2025. A contagem regressiva começou com o lançamento oficial da festa em Trindade. E o que não vai faltar este ano é novidade. Novos espaços, mais tecnologia e, é claro, o sino Vox Patris que saiu da Polônia nos últimos dias. Todos os detalhes a gente acompanha na reportagem da Ana Luísa Abreu. A maior festa em devoção ao Divino Pai Eterno do mundo já tem data para acontecer. Entre os dias 27 de junho e 6 de julho, a capital da fé será palco dessa grande experiência de fé, que a cada ano se consolida ainda mais no cenário religioso nacional e mundial. A apresentação da Romaria 2025 foi oficializada no Cine Teatro Padre Jesus Flores, com a presença de muitas famílias, missionários redentoristas, autoridades públicas e políticas, além de empresários de Goiás. Cada ano nós tentamos aqui com muito trabalho organizar uma estrutura, um evento ainda mais bonito, porque de fato o nosso povo romeiro merece ser bem acolhido numa estrutura arejada, gostosa, num ambiente de oração, que realmente ele possa celebrar a sua intimidade com o Pai Eterno. Essa é a nossa missão. Entre as principais mudanças divulgadas serão a criação do Toninho Romero, um host digital da festa, que vai funcionar antes, durante e após o evento, ao escanearem os QR Codes disponibilizados em diversos pontos da cidade. E sabe o conhecido Centro de Apoio ao Romeiro, que fica na GO 060? Ele estará de cara nova. A identidade visual vai ser alterada, com uma proposta mais sertaneja. A partir de agora, vários pontos de Trindade serão instagramáveis, levando para as redes sociais toda a energia e empolgação da festa. A estrutura do carreiródromo, por exemplo, será padronizada e no dia seguinte ao desfile oficial com os carros de boi, será feito um desfile especial com as crianças e adolescentes de escolas públicas de Trindade, tornando essa romaria única. Todos empenhados para que a Romaria do Pai Eterno seja realmente um grande evento religioso para o Brasil, sabendo que a nossa festa é uma festa grandiosa e está no calendário nacional como uma das maiores romarias do Brasil. Com certeza esse ano é um ano marcante na história, não só do povo trindadense, mas do povo goiano, brasileiro, né, e do povo do mundo inteiro que vai celebrar conosco, de perto ou de longe, toda essa romaria deste ano. Nós estamos prestes a realizar a maior romaria de todos os tempos. Durante a divulgação, o padre Marco Aurélio revelou detalhes do itinerário e translado do sino Vox Patris, vindo da Polônia até o coração do Brasil, Trindade. No próximo dia 23, faremos um evento na Polônia que marcará o início da viagem do sino Vox Patris para o Brasil. De modo que no dia 5 de abril ele deixará a Polônia, seguindo 45 dias para o Porto de Santos e depois 15 dias passando por Belo Horizonte, Brasília, até chegar em Trindade, com eventos em todos esses lugares para marcar de fato a sua presença aqui no Brasil e anunciando a esperança, que é a missão que ele nasceu para anunciar, para celebrar. Em 2025, completam-se 185 anos de devoção ao Divino Pai Eterno e que a cada dia cresce mais.
A preparação para a festa pelos missionários redentoristas e pela Prefeitura de Trindade segue a todo vapor para fazer dessa edição inesquecível e um grande marco. As expectativas para a tradicional romaria são as melhores possíveis, com previsão de participação de mais de 6 milhões de peregrinos ao longo dos 10 dias de festa aqui na capital da fé. Estamos muito animados em celebrar este tempo tão especial. Então a Romaria 2025 promete muito para todos nós. Estaremos juntos celebrando este tempo de muita alegria e de muita fé. Eu tenho a impressão que uma romaria nunca é igual a outra, né? Seja pela temática proposta, seja pela experiência que nós fazemos em cada encontro. Então eu acredito que essa especialmente, com aquilo que está sendo preparado, envolvendo toda a cidade de Trindade, desde a ornamentação até aquilo que as pessoas vão contemplar na igreja matriz, no santuário, no carreiródromo, vai ser com certeza muito especial. As forças de segurança vão trabalhar em conjunto para fazer dessa romaria a mais segura de todas. Até aqui a polícia trouxe um aumento de efetivo, emprego de efetivo, de unidades especializadas, unidades de área. A partir daqui, além do emprego de efetivo, a gente vai ter um emprego de tecnologia. A gente vai estar empreendendo todos os esforços necessários aí para aumentar ao máximo a segurança do romeiro e a expectativa nossa é a melhor possível. Desejando aí que o romeiro venha e saia melhor do que ele entrou, para que ele saia daqui dizendo para o Brasil inteiro que é uma festa religiosa e que ele sentiu muita segurança por onde ele pisou aqui. O nosso coração se enche de alegria na preparação da Romaria do Divino Pai Eterno. São 10 dias de muita alegria e de muita festa. Você que nos acompanha, já está preparando sua vida, sua família, para poder participar conosco desta Romaria? E na última semana, aconteceu uma reunião importante na Embratur, em Brasília, para discutir o apoio e promoção internacional da Romaria do Divino Pai Eterno. O evento, que reúne milhões de fiéis em Trindade, é um dos maiores do país e tem grande impacto cultural, religioso e econômico. O prefeito de Trindade e o reitor do santuário foram recebidos pelo presidente da Embratur, que ouviu os números impressionantes da festa e as expectativas para 2025. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Camila Castro. Juntei a boiada. A Romaria do Divino Pai Eterno movimenta mais de 4 milhões de visitantes todo ano e gera um impacto econômico de cerca de 250 milhões de reais em diversos setores. Esses dados foram apresentados hoje ao presidente da Embratur, que recebeu o prefeito de Trindade, Martim Júnior, o reitor do santuário, Marco Aurélio Martins, e outras autoridades. O objetivo foi reforçar a importância da promoção internacional da festa, que se consolida cada vez como um dos principais eventos religiosos do Brasil. O prefeito de Trindade destacou que a parceria com a Embratur pode ampliar a visibilidade da Romaria e atrair mais turistas internacionais para a cidade. Nós estamos nessa maratona de ações que estão sendo feitas, essa reunião aqui é de fundamental importância para todo o desenvolvimento do turismo que nós estamos buscando, a internacionalização do nosso turismo. Ele parte, né, de um projeto feito aí a 4 mãos, e a Embratur aqui, na pessoa do presidente, né, estendendo as mãos ao município de Trindade. Me comprometia com ele aqui, com o padre Marco Aurélio, que a gente vai ter uma cidade preparada para receber o turista internacional e dessa maneira colocar a Trindade na onde ela merece, né, que com certeza no protagonismo do turismo, né, no país, e sem dúvida nenhuma, a Trindade vai acolher todos aqueles que vêm de perto ou de longe. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, reconheceu a importância do evento e se comprometeu a estudar formas de apoio para que a Romaria ganhe destaque internacional.
o Brasil voltou à prateleira, né, do mundo, como eu costumo dizer. O mundo inteiro está com interesse de conhecer o Brasil. E eu falo sempre que o Brasil não é só sol e praia. O Brasil é cultura, o Brasil é natureza, o Brasil tem a sua religiosidade. A religiosidade brasileira não provoca guerra e não provoca morte. Isso é muito importante, né? Ao contrário de outras coisas que acontecem pelo mundo. Aqui a religiosidade é marcada pelo afeto, né? Pela acolhida. Então as festas religiosas, as manifestações religiosas, o mundo inteiro tem interesse em conhecer e a gente precisa transformar isso em geração de emprego e renda, que eu acho que é o que a Trindade já vem fazendo. Então a parceria com a Embratur, a parceria com o governo federal, é muito bem vista para que a gente possa estimular, ainda mais agora com a presença do Sino, que sem dúvida alguma a Trindade vai para um olho muito singular, né, de atração internacional do turismo. O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio, ressaltou que o apoio internacional é fundamental para a Romaria. Só a nossa presença hoje aqui na Embratur já mostra a grandeza da nossa Romaria, de nossa cidade, a importância do turismo religioso que acontece em Trindade para o Brasil. Sabemos que a nossa devoção ao Divino Pai Eterno, milhares de pessoas todos os anos recorrem à Trindade, realmente tem crescido cada ano. Então, o que nós queremos, de fato, é fazer com que o mundo conheça a beleza que nós também conhecemos e celebramos em Trindade. Por isso, essas reuniões, esse momento importante, e o presidente acolheu com muita alegria, entendendo também a importância do turismo religioso para o Brasil. Como ele próprio disse, o crescimento ele é um crescimento grandioso e é o que nós estamos aqui participando. Um dos momentos mais esperados da Romaria deste ano é a chegada do sino Vox Patris, o maior sino do mundo, fabricado na Polônia. Nós estamos criando em Trindade ambientes para a promoção do turismo religioso. Sabemos que já temos aquilo que é o central, que é a fé do Pai Eterno. As pessoas recorrem à Trindade todos os anos por conta dessa intimidade com o Pai Eterno. Então, quando nós ali trazemos um sino desse tamanho, dessa proporção, para compor ainda mais o nosso ambiente próximo à construção do novo santuário, é justamente para ligar as pessoas a esse ambiente sagrado. O sino Vox Patris quer ser essa interlocução também do humano e do sagrado. Ele é a voz do Pai que revela a grandeza da esperança e do amor. E as pessoas que ali estarão poderão celebrar essa grande intimidade com o Pai Eterno. A reunião foi considerada muito positiva pelas autoridades presentes. Provavelmente os próximos passos incluem a formalização de parceria e também a criação de ações específicas para promover a Romaria em outros países. A expectativa é que a Romaria de 2025 bata novos recordes de público e de movimentação econômica, impulsionada pelo apoio da Embratur e pela divulgação internacional também. Viva o Divino Pai Eterno! Todo esse movimento acontecendo para a Romaria deste ano, tantas bênçãos, tantas graças. Para que tudo isso aconteça, você é um apoio fundamental para nós que realizamos este trabalho de evangelização aqui no Santuário Basílica. Se você já faz parte da nossa família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, faça contato no telefone que aparece agora na nossa tela e associe-se a esse grupo de amor e de evangelização que apoia milhares de trabalhos em todo o Brasil. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com mais notícias em Primeiro Plano. Voltando a falar sobre o sino,
A Polônia, com sua rica tradição de devoção, história e cultura, nos apresenta uma jornada profunda através de suas cidades e monumentos sagrados. O Sino Vox Patris ele remonta à tradição das grandes igrejas polonesas, que sempre usaram o som do sino como uma forma de reunir a comunidade e fortalecer a fé. Vamos conhecer um pouco mais das curiosidades desse país. Polônia, terra de devoções muito conhecidas, como a de São João Paulo II. Em Wadowice, cidade natal do santo polonês, encontra-se a casa onde Karol Wojtyła viveu até a adolescência, hoje transformada em um museu interativo que atrai inúmeros visitantes. De Wadowice, seguimos para Lichen, cidade onde se ergue a maior igreja da Polônia. O templo dedicado a Nossa Senhora de Lichen abriga a imagem milagrosa da Virgem, que, segundo a tradição, apareceu 3 vezes a um pastor, incitando-o a incentivar a penitência, a oração e a conversão de seus conterrâneos. Devido ao seu significado para a Igreja Católica, em 2005, foi elevada à categoria de Basílica Menor pelo Papa João Paulo. O catolicismo está profundamente enraizado na vida dos poloneses. As belas igrejas recebem peregrinos durante todo o ano e em cada canto há um tributo ao saudoso pontífice polonês. O país carrega a história em todos os sentidos. Além de poder conhecer um pouquinho mais sobre Karol Wojtyła, o primeiro papa polonês, a Polônia se divide e nos mostra a sua história, marcada por perseguições como a que passou na Segunda Guerra Mundial, um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Na cidade de Oświęcim encontra-se os famosos campos de extermínio de Auschwitz, onde milhares de judeus, presos políticos e poloneses perderam a vida de forma brutal durante o Holocausto. É possível visitar esse local, onde exposições marcantes nos fazem voltar no tempo e imaginar quanto sofrimento existiu por aqui. Mesmo com as cicatrizes da guerra, a Polônia renasce em sua grandiosidade. Cracóvia, antiga capital e importante centro cultural, sobreviveu à devastação e em 1978 teve o seu centro histórico reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. A Praça do Mercado da Cracóvia é considerada o coração do lugar, ambiente agradável onde os moradores e turistas se encontram e podem frequentar restaurantes, grifes luxuosas e até mesmo um mercado popular, onde é possível adquirir artesanatos e produtos locais. O Castelo Real, na colina de Wawel, também entrou na lista da Unesco e é muito visitado pelos turistas e carrega ainda grande parte da história local, já que abriga o Palácio Real, que foi a primeira residência dos reis da Polônia. A Polônia é um país onde o passado e o presente se entrelaçam. Em cada monumento, em cada igreja, há um testemunho de fé, coragem e força inabalável.
bacana conhecer um pouco mais da tradição de uma igreja tão importante em todo o mundo, que é a Polônia. Falando sobre esse país, nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre a vida de São João Paulo II, o santo que teve o terceiro maior pontificado e marcou a nossa Santa Igreja. A trajetória de vida de Karol Wojtyła até o pontificado foi marcada por muita fé, coragem e determinação. Isso foi essencial para a sua canonização e popularidade até os dias de hoje. Nascido na pequena cidade de Wadowice, na Polônia, era o mais novo dos 3 filhos do casal Karol Wojtyła e Emília. Não chegou a conhecer sua irmã Olga, que faleceu quando ele ainda não era nascido. Já de seu irmão Edmundo, 14 anos mais velho, foi muito próximo. Ele era médico e acabou falecendo muito cedo após contrair uma doença de um paciente no hospital. Esse fato deixou o futuro Papa muito abalado. Antes da morte do irmão, já tinha perdido sua mãe, que faleceu em abril de 1929, aos 45 anos. Depois das grandes perdas, continuou vivendo por um tempo com o pai em Wadowice, até que em 1938 decidiram se mudar para Cracóvia. Lá, ele se matriculou na Universidade Jagiellônica e se dedicou ao estudo de outros idiomas. Na Cracóvia, Karol Wojtyła participou de diversos grupos teatrais. Ele tinha muita vontade de ser ator. Foi naquela época que o talento para as línguas aflorou e ele aprendeu 12 idiomas diferentes, 9 dos quais ele usaria frequentemente durante seu pontificado. Um ano depois de chegar a Cracóvia, em 1939, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a universidade após invadirem a Polônia. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Para não ser deportado para a Alemanha, Karol conseguiu um emprego. Naquele período, trabalhou como operário numa pedreira e também numa indústria química. Em 1940, durante a guerra, seu pai morreu vítima de ataque cardíaco. A partir dali, Karol se tornou o único sobrevivente da família. Tanto em Wadowice quanto na Cracóvia, ele conviveu com muitos judeus, povo perseguido durante a guerra. Muitos deles foram arrastados para a morte em Auschwitz, o campo de concentração onde milhares de vítimas morreram nas câmaras de gás. O local foi visitado por Karol Wojtyła muitas vezes enquanto vivia na Polônia. E em 1979, a visita foi feita já como Papa. Outro fato marcante em sua história foi a entrada numa sinagoga em Roma. Ele foi o primeiro pontífice a ter esse gesto. Apesar de tantas dores e dificuldades enfrentadas desde a sua infância, a fé em Deus que aprendeu a ter desde pequeno nunca faltou. Foi após a morte de seu pai que ele começou a pensar seriamente na ideia do sacerdócio. Em outubro de 1942, aos 22 anos, ele procurou o Palácio Arcebispal, na Cracóvia, e logo começou a ter aulas em um seminário clandestino, comandado pelo arcebispo da Cracóvia. Era o início de sua vida religiosa, que atingiria o ápice com o papado. No dia 1º de novembro de 1946, terminou os estudos e foi ordenado padre. Logo depois, foi estudar teologia em Roma, na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, onde conseguiu a sua licenciatura e o seu primeiro doutorado em teologia. Daí por diante, foi professor, fez o segundo doutorado e assumiu funções como bispo auxiliar e cardeal. Até que em 1978, com a morte do Papa João Paulo I, o conclave elegeu como o novo pontífice. Com a nova missão, Karol Wojtyła escolheu o nome de João Paulo II em homenagem ao seu antecessor, e a tradicional fumaça branca informou a multidão reunida na Praça de São Pedro que o Papa havia sido escolhido. Era o primeiro Papa não italiano. Em sua história como pontífice, ficou marcado o fato de ter sido um dos que mais viajaram.
Foram 129 países visitados, encontros com os fiéis das mais diversas crenças. Além do polonês, sua língua materna, ele também sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português e em alguns outros idiomas. No Brasil, esteve 4 vezes, visitou várias cidades e reuniu multidões. João Paulo II fez história por ter sido um grande defensor dos direitos humanos e mensageiro de fé e da paz. Trabalhou em prol do ecumenismo e tentou melhorar as relações entre o catolicismo e as outras religiões. Com seu carisma e influência, promoveu importantes mudanças políticas. Uma delas foi a queda do comunismo na Polônia. Em 1980, um acontecimento preocupou o mundo. Durante uma celebração, o Papa foi vítima de um atentado. A celebração acontecia na Praça São Pedro, no Vaticano, e o Papa estava em pé no Papa Móvel, abençoando os peregrinos, como costumava fazer. Naquele momento, ele foi atingido por 2 tiros, que perfuraram diversos órgãos. A roupa ficou exatamente assim, completamente suja de sangue. A roupa está exposta no Santuário de São Paulo II, na Cracóvia. Após a recuperação, o pontífice atribuiu a Nossa Senhora de Fátima o grande milagre de ter escapado da morte. Meses depois, praticou os ensinamentos de Cristo e deixou exemplo ao visitar e perdoar na prisão o homem que havia atirado nele. Em agosto de 2002, voltou pela última vez à Polônia, sua terra natal. Celebrou missas para uma multidão na Cracóvia e, a caminho do aeroporto para voltar a Roma, sobrevoou de helicóptero Wadowice, cidade em que nasceu. Era despedida. João Paulo II teve o 3º maior pontificado, que começou em 16 de outubro de 1978 e só terminou em 2 de abril de 2005, com a sua morte, aos 84 anos no Vaticano. Ele sofria da doença de Parkinson. Devido ao legado, à história e aos milagres reconhecidos, em 5 de julho de 2013, após o período usual de 5 anos, o Vaticano anunciou a sua santificação. Para o mundo, o professor cristão que foi fundamental na prática do bem para toda a humanidade. Vamos seguir falando sobre o sino Vox Patris. Acompanhe agora como foi todo o processo de fabricação, a história e o significado na reportagem do Alan Ribeiro. 2014. Em Cracóvia, Polônia, começa um grande desafio. Uma equipe de profissionais estudava um projeto grandioso: construir o maior sino de badalos do mundo. O uso de sinos em igrejas é uma tradição milenar. Para muita gente, um sino pode parecer apenas um objeto que emite som, mas a verdade é que por séculos ele desempenha um papel essencial dentro das igrejas. Cada badalar tem um significado específico, do chamado à oração à marcação das celebrações. Desde o século VIII, sinos vêm sendo criados para marcar celebrações religiosas. A partir de 1600, tornou-se possível produzir sinos com diferentes notas e melodias. O projeto inicial foi reformulado. Surgiu então a ideia de criar o maior sino de balanço do mundo, o Vox Patris, a voz do Pai. Este sino tornou-se um grande desafio para nós, não apenas desafio tecnológico, mas também quanto ao empreendimento em si. Penso que a história referente à da fundição começa com o início do cristianismo. Sinos eram necessários para a liturgia. São conhecidos sinos do século VIII. Dentro da nossa história, os sinos existem há centenas de anos. A nossa empresa, como já falei, existe há 210 anos.
mas a experiência que foi adquirida ao longo dos anos é fruto dos contatos que se tinha com o Ocidente, concretamente com a Alemanha. Nossos mestres em fundição de sinos daqui da Polônia iam para a Alemanha para aprender e aperfeiçoar essa arte de fundição de sinos, junto aos mestres alemães, e em seguida retornaram para a Polônia e abriram a empresa de fabricação de sinos nessa região da Polônia. A arte de fundição sempre era considerada uma arte real. Se dizia que quando reinava a paz, se fabricava sinos, e quando havia guerra, se fabricava canhões. Os que trabalhavam com a fundição se adaptavam aos tempos e às situações históricas com seus acontecimentos. Agora, um novo marco está sendo estabelecido. O maior sino do mundo será o Vox Patris, que chegará ao Brasil, ao Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. O Vox Patris ficará na torre do campanário do novo santuário, ao lado de outros 2 sinos menores. A fundição deste que é o maior sino do mundo exigiu um planejamento detalhado e um complexo processo de fabricação, unindo tradição e tecnologia. Todo o processo pode ser dividido em algumas etapas. A primeira etapa foi um trabalho muito técnico. A preparação do plano operacional, preparação da cavidade de fundição, preparação da documentação e as autorizações necessárias, além da programação do trabalho em cada etapa. Os sinos sempre foram formas de comunicação das igrejas. Em breve, o Vox Patris ecoará, emocionando milhares de fiéis pelo mundo. Você, filho e filha do Divino Pai Eterno, prepare-se para emocionar com o som do Vox Patris. Temos agora uma matéria especial que a nossa equipe preparou para você. Vamos ver. Nós começamos a partir de hoje uma série muito especial, a série do sino Vox Patris. Vox Patris significa a voz do Pai. E nós queremos realmente ouvir esse ecoar do chamado de Deus em Trindade e também em nossos corações. Você sabe que para a fabricação de um sino, nós vamos mostrar o passo a passo desta construção que já foi realizada e também mostrar toda a realidade do transporte que nós precisamos para trazer o sino, sua chegada ao Brasil, que passará por alguns estados do país, até chegar no coração do estado de Goiás, em Trindade. Toda essa logística, toda essa estratégia para que ele chegue por aqui, você acompanha aqui nessa série. E hoje a gente começa falando sobre a importância do sino na igreja. Quando começou essa tradição e qual é a importância na liturgia? A origem do som sagrado.
E é aqui no campanário da Igreja do Rosário, na cidade de Goiás, que nós encontramos o Frei Cristiano, que é da Ordem dos Frades Pregadores, e vai explicar para a gente a origem dos sinos para a igreja. Bom, a origem dos sinos ela remonta à antiguidade, o início da Idade Média. O sino ele tem um significado do chamado que Deus convoca do povo para a Assembleia Litúrgica. Ele tem uma função social e uma função religiosa. A função social de convocação, de chamado, de advertência, de transmitir mensagens, e a função religiosa que o sino demonstra pelo bronze que ele é tocado, a voz de Deus que chama os seus fiéis para o ato de adoração e o ato de louvor. E agora nós estamos na Igreja São Francisco de Paula, ainda na cidade de Goiás. Eu estou aqui ao lado do Vinícius, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a sua função aqui na igreja. Minha função é como provedor da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus Paz, uma irmandade de 1745, que esse ano completa seus 280 anos, e a mais antiga da cidade e é uma das mais antigas do estado. Nós estamos aqui em frente à Torre do Sino. Esse sino que é o maior do estado de Goiás, é isso mesmo? Hoje é o maior, tem 556 quilos, nós descobrimos recentemente. E esse ano ele está completando 100 anos. Ele chegou a Goiás em 1925, que foi adquirido pela Irmandade, o provedor na época, Dr. Agenor de Alves de Castro, que adquiriu esse sino para a Irmandade. Foi batizado em 1925 por Monsenhor Confúcio Amorim e ele recebeu o nome de Sino dos Passos. A principal função dele é chamar o povo para a missa, né? Para a oração, para as rezas, as novenas. Enquanto esse sino pesa mais de 500 quilos, nós teremos em Trindade um sino com mais de 50 toneladas, presente no Santuário Basílica, no novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Olha, imagina só, aqui é 500 quilos, imagina a altura, 4 metros de altura que nós teremos presentes, né, de presença desse sino Vox Patris em Goiás. Me fala uma coisa, o badalar do sino muda conforme a comunicação que você quer fazer? Sim, quando falece um irmão da Irmandade, é um toque. Quando falece uma irmã, é o toque. Quando é um toque para a missa, ele geralmente dobra, sabe? E a gente pode ouvir para poder diferenciar, mostrar para quem está em casa? Sim, vamos ouvir agora. Então vamos lá. Esse primeiro é o quê? Falecimento de um irmão, homem. Esse é o toque quando falece um irmão. Quando é uma mulher, uma irmã, a gente inicia com esse menor. E completa com o maior. Esse é o toque quando falece o irmão ou irmã daqui da Irmandade.
que o sino, com esse som que vai e espalha pelo ambiente, tem essa função de amalgamar e trazer a comunidade para junto de si. A importância do sino é congregar o povo em oração. É a voz do Pai, né? É a voz do Pai. Então, é o Pai que reúne os filhos, né? Convida os filhos à oração, à presença e vir à casa dele, né? Seja nas grandes cidades ou nos pequenos vilarejos, o sino ainda é uma língua universal. Ele fala de fé, solidariedade e da esperança que nunca se cala. E assim continuamos nossa jornada pelos ecos do passado e do presente, na espera pelo sino Vox Patris, a voz do Pai. Estamos todos ansiosos pela chegada do sino Vox Patris aqui em Trindade. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. A comunidade religiosa recebeu com muito carinho o novo bispo auxiliar de Goiânia, Dom José Roberto. A missa de acolhida foi realizada no último final de semana e a repórter Maria Tereza esteve lá para acompanhar. Vamos assistir. Centenas de fiéis encheram a Catedral Metropolitana de Goiânia para acolher seu novo bispo auxiliar, Dom José Roberto dos Reis. No altar, o novo bispo auxiliar assume sua missão. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, deu as boas-vindas a Dom José Roberto, que inicia sua missão como bispo auxiliar. Seja muito bem-vindo, Dom José Roberto. Natural de São Luís de Montes Belos, Dom José Roberto Reis, bispo auxiliar, iniciou sua formação religiosa há quase 3 décadas e dedicou sua vida em prol do serviço pastoral. Agora, passa a auxiliar na condução da Arquidiocese de Goiânia. Assumo essa missão com o coração aberto, disponível, com muita alegria, com o desejo, de fato, de chegar às comunidades, às famílias, ao coração de nossos irmãos e irmãs, como uma presença de esperança, de vida, de alegria, de paz. Com o lema A Paixão de Cristo nos Corações, escolhido por ele, Dom José Roberto reforça sua vocação de viver e testemunhar o amor de Cristo. A paixão de Cristo nos corações quer nos mostrar que o amor de Deus foi plenamente revelado em Jesus crucificado, ressuscitado. Então, em todas as situações da nossa vida, nós temos que olhar para Jesus crucificado e aprender dele o jeito certo de viver e agir, que é amar, dar a vida com amor e misericórdia em todas as situações. Em um momento especial de gratidão e amizade, os noivos Daiane e Anderson acompanham Dom José Roberto há quase 20 anos e não poderiam deixar de estar presentes nesse dia tão importante.
Com admiração e carinho, fizeram questão de testemunhar de perto o início dessa nova fase. Para nós hoje é a coroação de um momento todo especial, né? Quando ele foi nomeado pelo Papa Francisco lá em dezembro, depois quando teve a ordenação lá em São Luís Montes Belos e hoje finalizando aqui em Goiânia. Então para nós, amigos dele, ex-paroquianos, né, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Balneário, para nós é uma alegria muito grande. Uma missão que agora se fortalece ao lado do clero e dos fiéis da arquidiocese. O padre Sidney Martins, representando o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, participou da solenidade e deu as boas-vindas ao novo bispo auxiliar. É um momento de alegria por acolher esse bispo que é filho, querido e amado da igreja e que vem com o coração aberto como pastor, como passionista, pregador da paixão de Cristo, para renovar em nós também o amor, a paixão do Senhor e a nossa disposição também de servi-lo. Com palavras de acolhida e comunhão, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, destacou a importância desse novo tempo para a arquidiocese, que agora recebe o auxílio e a dedicação de Dom José Roberto. Em sua mensagem, reforçou a alegria da igreja em acolhê-lo. A Dom José Roberto, a minha palavra, seja bem-vindo, venha somar-se a nós na missão evangelizadora da Arquidiocese de Goiânia. Venha cuidar desse povo que o Senhor nos confiou, que sua presença entre nós seja de fato para nós bispos, mas para todo o povo de Deus, um sinal do pastoreio do Senhor no meio de nós. Cheio de alegria, Dom José Roberto assume sua missão como bispo auxiliar com humildade e confiança. A expectativa é conhecer a nossa arquidiocese, conhecer as paróquias, as foranias, as comunidades. Estou totalmente aberto, disponível, com desejo de colaborar imensamente. Querido Dom José, muito bem-vindo à Arquidiocese de Goiânia. Nós, missionários redentoristas, estamos muito felizes com a sua chegada e o seu trabalho em nosso meio. Alinhar os princípios cristãos com a sustentabilidade. Esse é o objetivo da construção da nova Casa do Pai Eterno aqui em Trindade. Hoje vamos saber as medidas adotadas desde o início da construção para reduzir os danos ambientais e respeitar o meio ambiente. Acompanhe. Em Trindade, a construção da nova Casa do Pai surge como um projeto de fé e transformação. Porém, um projeto dessa magnitude não pode ser separado da sua relação com o meio ambiente. Em um cenário onde o cuidado com a natureza se torna cada vez mais urgente, o empreendimento carrega consigo o compromisso de não apenas erguer um templo, mas de ser um exemplo de respeito e preservação ambiental. Este é um dos principais princípios que norteiam a construção, que também se alinha à proposta da campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. A campanha da Fraternidade quer chamar a atenção da gente para todas as situações da vida, inclusive quando a gente vai construir algo, como a gente está construindo aqui o Santuário do Divino Pai Eterno. É preciso construir com olhar na ecologia, com olhar no todo, com olhar no cuidado do planeta. Então não basta simplesmente erguer um prédio, erguer uma construção, mesmo um santuário que é algo divino, abençoado, e simplesmente ignorar os demais que estão ao lado. Ao longo de todo o processo, a preocupação com os impactos ambientais começou a ser incorporada já nas primeiras etapas do projeto. O planejamento da obra inclui, desde a sua concepção, uma série de ações para minimizar os danos ao ecossistema local. Isso envolve desde a busca por licenças ambientais necessárias até a definição de estratégias específicas para preservar o solo e a vegetação ao redor da área. Em qualquer construção, qualquer trabalho da construção civil tem que ser feito um estudo anterior ao início da execução para que seja verificado quais os impactos ambientais, quais os impactos aquela construção vai gerar naquela comunidade. Então existe um consultor, um engenheiro ambiental que vai trabalhar fazendo esses levantamentos, essas análises. Então ele vai verificar qual que é o tipo de resíduo a ser gerado, qual o tipo de remoção da vegetação natural que eu tenho que fazer, qual que é o trabalho que tem que ser feito no solo. Então faz-se esse levantamento e a partir daí ele gera um documento
E todos os trabalhos são feitos a partir desse documento que é gerado. Uma das primeiras ações foi a avaliação detalhada do solo. Antes de qualquer movimento de máquina, a área foi cuidadosamente estudada para garantir que o processo de construção não impactasse o lençol freático, evitando assim qualquer risco de contaminação das águas subterrâneas. Isso reflete um compromisso profundo com a integridade do ambiente natural, assegurando que a obra não interfira no equilíbrio dos recursos naturais da região. Em relação ao processo de execução da construção, é feito um estudo do solo, mas esse estudo do solo é mais para verificar qual que é a característica do solo, qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de fundação que a gente vai ter que executar. E aí, a partir disso, à medida que a gente vai verificando, analisa-se o impacto ambiental que o tipo de fundação, ou seja, qual que é a profundidade que eu vou ter que entrar dentro do solo, né, que a estrutura vai ter que entrar dentro do solo para dar a resistência necessária. E o solo aqui é um solo praticamente impenetrável, um solo de muito pedregulho, solo muito estruturado, então a gente não tem um impacto ambiental muito em relação à questão do solo. Outro aspecto fundamental deste cuidado ambiental foi a gestão da vegetação. Embora parte da área tenha exigido o corte de árvores, um plano rigoroso foi estabelecido para o replantio das espécies removidas. O projeto assume a responsabilidade por cada árvore retirada, buscando repor a vegetação de forma planejada e garantindo que o ecossistema local continue saudável e equilibrado. Em relação à parte da vegetação, é feito um trabalho de compensação ambiental, um replantio das mudas que foram retiradas. A gestão de resíduos também foi cuidadosamente planejada. Materiais como madeira, que poderiam ser descartados de maneira inadequada, estão sendo reaproveitados ou destinados para reciclagem, reduzindo significativamente o desperdício e o impacto ambiental da construção. O processo de descarte de resíduos sólidos também segue normas rigorosas, com empresas especializadas que garantem que os materiais sejam tratados corretamente, sem causar danos ao meio ambiente. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa parte da poluição. Então, os resíduos que a gente gera, a gente tem uma empresa terceira que retira os resíduos. O principal resíduo que a gente gera aqui é madeira, né, porque a gente usa muita forma de metálica e forma de madeira. A forma metálica ela não gera esse tipo de resíduo, mas a madeira a gente gera resíduo e esse resíduo ele é destinado para um local específico. E essa empresa faz reciclagem desse material. Então a gente faz todo esse controle, né, inclusive com acompanhamento dos órgãos ambientais, faz esse controle de destinação desse resíduo. Além disso, a gente tem os nossos sumidouros, né, de águas servidas, as fossas, né, as famosas fossas. A gente tem uma empresa também que faz a retirada desse material, a limpeza e leva para a estação de tratamento de esgoto. Essas ações vão ao encontro com a campanha da Fraternidade 2025, que propõe um novo olhar sobre o cuidado com a natureza. A ecologia integral não se limita a ações pontuais de preservação, mas convida a uma transformação profunda na forma como nos relacionamos com o meio ambiente, considerando o espaço comum não apenas como um bem a ser explorado, mas como parte essencial da nossa convivência e espiritualidade. É importante que a igreja fale sobre sustentabilidade, eduque as gerações sobre isso, porque a igreja também é uma grande mãe mestra. Ela ensina o povo como deve viver, tá entendendo? Então as nossas gerações futuras também devem entender tudo isso e viver e buscar. E a igreja deve falar sim, independente se alguém gosta, não gosta, algum setor da sociedade bata contra, nós devemos buscar o que é melhor para o ser humano, para a sociedade, não para um grupinho somente, para uma equipe. Então, infelizmente, muitas vezes não somos entendidos, mas a gente precisa dizer, proclamar, porque o Evangelho é palavra de Deus. Isso mostra que a construção da Casa do Pai não é apenas um projeto arquitetônico, é um reflexo do chamado da Igreja para um novo modo de vida em harmonia com a criação. A reflexão proposta pela campanha da Fraternidade de 2025 vai além das práticas individuais de preservação. Ela questiona a maneira como as grandes obras e ações humanas podem contribuir para o bem comum e para a sustentabilidade do planeta, sem sacrificar o equilíbrio ecológico. E assim encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando uma excelente semana.
Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve!